E nós vamos iniciar esta edição com dados preocupantes, viu, Camila? É que de cada 100 mato-grossenses que morreram neste ano, 70 tinham doenças cardíacas e respiratórias. E os médicos, Lúcio, garantem muitas destas doenças foram causadas ou agravadas pela Covid-19. Os detalhes a gente acompanha na reportagem de Antônio Carlos Silva. De janeiro a junho, 8.448 mato-grossenses faleceram vítimas de doenças. 5.929 falecidos, o que corresponde a 70% destas mortes, ocorreram por causa de doenças cardíacas e respiratórias. É um aumento de 110%, o maior em 5 anos, nos óbitos devido a problemas respiratórios e no coração. Tanto a médica cardiologista quanto o médico pneumologista consideram a mortalidade aumentou como consequência direta das ações do coronavírus da Covid no corpo humano. Tem a ver com a própria pandemia, com o vírus causando algumas alterações, né? Tanto durante o evento como após, e também a falta mesmo de adesão a algumas medicações. O paciente acabou por medo, não indo no consultório, não se cuidando, não procurando uma prevenção. Hábitos de vida, o paciente ficou mais dentro de casa, não fez atividade física. Isso culminou em um aumento realmente de número de doenças cardíacas e respiratórias. Isso aí está ocorrendo provavelmente associado com aquelas vários sequelados que ficaram, ou com sequelas mínimas da doença. Porque não dá para a gente conceber que, por exemplo, quem teve um comprometimento pulmonar por um vírus de 50%, 60%, 70% e que saiu daquela fase aguda, que não tenha deixado ali algum resquício que certamente teve efeito mais a médio e longo prazo. E isso provavelmente impactou e que está impactando esses números que nós temos visto. Profissionais médicos divergem ao analisarem se o aumento de mortes de mato-grossenses foi causado pelo uso de medicamentos sem eficácia para a Covid. A cloroquina foi uma medicação que foi muito dita aí, né, sobre a alteração. Então ela pode dar alguma alteração no ritmo, até o corticoide, o uso crônico, ela pode trazer aumento da pressão arterial. Fica muito difícil você fazer uma associação, já que o efeito do medicamento ele é muito a curto prazo. Então eu não acredito, né? Tem que ser, infelizmente, não tem, como não tem um número cientificamente comprovado, fica a percepção de que provavelmente o que está impactando é a doença. Os médicos também pensam diferente diante da suspeita de algumas pessoas de que vacinas contra a Covid estejam causando problemas no coração e, consequentemente, mortes. As vacinas, como a bula dela mesmo já diz, que uma porcentagem mínima pode ter alguma alteração aí cardíaca, tá? Mas isso não impede a gente de indicar por conta do benefício. Isso é um absurdo se você olhar o retrospecto da humanidade, o que aconteceu, o impacto que a vacina teve naquela curva de mortalidade causada pelo coronavírus. Você tem que prestar atenção nisso, não vai por essas informações que às vezes são enviesadas, são pessoas ou que não têm conhecimento científico e que às vezes circula dentro dos seus chats, né? Uma coisa que vai te dar notoriedade, de você questionar o que está bem estabelecido, é uma coisa que dá notoriedade. Então tem que ficar muito atenta e não entrar nessa desinformação. Natália Camarão Martins lembra dos maus hábitos de vida que estão causando doenças cardíacas e mortes em pessoas com menos de 49 anos. Hoje a pessoa ela tem mais aumento de obesidade, sedentarismo, hábitos de vida como cigarro, né? Hábitos ruins de vida, né? Cigarro, não procura atendimento médico precoce para tratar uma hipertensão, para tratar uma doença que é combatível e aí ela vai evoluir com algum desfecho ruim que a própria doença pode trazer. Arlan Azevedo Ferreira alerta sobre as mortes e doenças causadas pelo uso de produtos e tratamentos sem comprovação científica. A gente está vendo já o efeito que tem esses influenciadores em cima de decisões da população que só estão acopladas, às vezes, a alguma coisa que traz prejuízo para os salários, para a receita e, aliás, para as despesas das famílias, né? E que isso causa muito mais problema que a gente está vendo aí, né?